Que a paz seja convosco. Para você que está assistindo essa minha apresentação, tá? Eu sou o Fabiano e, bem, sempre fui uma pessoa um pouco curiosa, né? E questionadora. E eu sempre me questionava por que os judeus não conseguiam acreditar no mesmo Messias que o nosso, né? Porque eles não conseguiam acreditar que Jesus é o Messias. E qual a percepção deles? Já que a nossa fé, que é a fé que eu sou cristão, né? Acredito que as pessoas que estão assistindo esse vídeo também sejam. Qual a percepção que os judeus têm e qual as percepções que nós cristãos temos que nos levou a, a ter fé em Jesus e no que somos amparados, né? O que corrobora a nossa fé em Jesus, o Cristo. E porque o que diferencia nossa percepção de um judeu, dos judeus daquela época, o que divide a gente, né? Esse vídeo é o meu primeiro vídeo. Eu não sou um youtuber profissional. Eu estou aprendendo a mexer nesse sistema aqui, tanto é que estou pegando a versão gratuita, então vocês vão ver a logo do programa que eu estou utilizando. Eu não ligo não. Isso não é um meio profissional para mim, tá? É só a título de conhecimento e ajudar mesmo quem tem as mesmas curiosidades do que eu e gosta de assuntos da fé, da religião, assuntos bíblicos, ok? Então peço desculpas aí a você que está acostumado a ver aqueles vídeos de YouTube cheio de animação, muito editado, muito profissional, com boa iluminação, com gente que passa por maquiagem para estar apresentando. Então peço desculpas a você porque aqui você não vai ter nada disso, ok? Mas seja muito bem-vindo mesmo assim, tá bom? Então esse vídeo trata-se do Messias Libertador. Eu coloquei esse título aqui, né? Então eu vou falar do que está escrito aqui, que eu escrevi nesse PowerPoint aqui. O Cristo é anunciado e descrito no Antigo Testamento em diversas vezes, porém em circunstâncias, situações e condições diferentes, algo que divide a fé judaica e a cristã e causa divisão até entre os próprios cristãos, tá? Então, desculpa se tiver um erro de português aí nessa frase aí, tá? Na sentença aí de concordância, enfim, mas toca o bonde, tá? As circunstâncias em que o Messias é descrito no Antigo Testamento, né? As situações em que ele está e as condições em que ele se encontra, né? São singularidades totalmente diferentes no Antigo Testamento. Uma hora ele é descrito de uma maneira, com uma atribuição, uma certa atribuição, e com outra, ele em outras escrituras ele é atribuído de uma outra maneira, né? Que às vezes os textos não se condizem, ok? Enfim, voltando novamente, agora a gente vai falar um pouquinho do anúncio desse Messias, né? Em uma das primeiras profecias, eu não vou dizer que é a primeira, ok? Porque a Bíblia ela é repleta de profecias, mas é uma profecia muito antiga. Ela está no livro do Êxodo, tá? Esse livro é atribuído a Moisés, ok? Que escreveu, né? É o personagem desse livro e também é atribuído a ele a autoria
né, desse livro como se fosse uma biografia dele mesmo, ok? Então Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19. Quem tiver aí com a Bíblia pode abrir, quem não tiver pode ir lá buscar, tá? Pausa o vídeo aí, vocês estão com o poder na mão aí do YouTube aí, pode pausar e acompanhar comigo, tá? É uma passagem bem conhecida. Vamos lá. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, né? Ou seja, no meio do povo judeu, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então ele está falando, ó, no meio do povo aqui vai surgir um cara que nem eu, Moisés falando. Então, a ele vocês vão ouvir. Em outras traduções está semelhante a mim, né, como semelhante e tal, né? Tem diferenças aí de traduções, mas com o mesmo sentido ou sentido parecido, tá? Com conotações diferentes, não, denotações diferentes, conotação não, né? Enfim, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então, falando a respeito de um profeta, de um homem ungido, que teria autoridade, que seria um guia para o povo, assim como Moisés foi um guia para o seu povo naquela época, né? No êxodo do povo judeu, um êxodo do Egito, do povo judeu no Egito, né? Saindo do Egito, tá? E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele, tá? Então, a gente aí tendo uma percepção nesse versículo 15, versículo 18, fala muito de uma semelhança com Moisés e o papel de Moisés, né? Porque Moisés ele tomou a direção do povo de Israel, né? A liderança do povo de Israel, e ele foi o guia e o orientador daquele povo para sair do Egito, para mudar os costumes que tinham adquirido no Egito, para estabelecer novas regras, novas leis, né? E separar o povo naquela época que estava em escravidão, colocando também regras rígidas, morais e éticas, para que o povo se habituasse à nova realidade que havia. Então, o personagem Moisés na Bíblia, ele tem uma identidade muito distinta e atribuições distintas, né, dentro da Bíblia, dentro de tudo aquilo que ele fez para o povo de Israel. E esse Messias, esse prometido, porque todo aquele que é profetizado, que viria, por exemplo, João Batista foi um Messias também, né, para uma determinada missão. Ele também foi um Cristo, ele também foi ungido, certo? Mas ele não era descrito como povo de Deus. Então aqui ele está falando de um profeta, poderia ser o Messias, o Messias filho de Deus, ou poderia ser outro Messias de apenas um profeta, mas aqui está falando uma questão também de semelhança, né? Que também vai ter uma missão semelhante à missão de Moisés, tá? Então, essa aí é a primeira, o primeiro tópico que a gente vai estar falando, tá? Vocês podem estar meditando referente a isso. Temos também a profecia sobre o seu nascimento,
tá? E algumas características da descrição de como seria esse Messias. Está em Isaías capítulo 9, versículo 6, que está escrito assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, esse nome, naquela época o povo judeu fazia muito isso, né? Dava o que significava aquela pessoa era o nome, né? Se ele era se ele seria um grande guerreiro, se ele, o desejo fosse um grande guerreiro, ou se ele nasceu em uma situação, né? E aí o que representava aquela situação seria o nome dele, o momento em que ele nascesse. Então foi atribuído o significado a esse menino, né? A essa criança, que ele teria um principado, que ele seria, ou seja, um governante, que ele seria maravilhoso, que ele seria conselheiro, que ele seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, essas são algumas características desse Messias, tá? É um Messias, essa leitura. Por que eu falo que é um Messias? Porque tem dois Messias no Antigo Testamento, ok? A gente vai estar verificando isso mais à frente, mas esses dois Messias são o mesmo, só que em linhas temporais diferentes, ok? Essas linhas temporais quer dizer em tempos diferentes, a mesma pessoa em tempos, em situações e condições diferentes. No livro de Isaías também tem outro texto que também é atribuído ao Messias, tá? Uma descrição do Messias, que é muito interessante no livro de Isaías. Ela conflita um pouco com a descrição de Isaías 9, tá? Então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, né? Já está aí na tela, quem quiser acompanhar a leitura. Tá assim, Isaías 53, do versículo 3 a 7. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Tem um pastor que é chamado Luiz Gonçalves, ele faz uma interpretação muito interessante dessa primeira pergunta aí do versículo, que é: quem deu crédito à nossa pregação? Ele explica dessa maneira: olha, o que eu vou dizer a vocês, vocês não vão acreditar no que eu vou te falar, né? Eu também penso assim, ó, quem poderia acreditar nisso? Quem é que vai acreditar nisso? Quem é que vai acreditar, né, no que eu vou falar agora nessa pregação, nessa mensagem? Então essa primeira pergunta Isaías, ele dá a entender essa indagação dessa maneira. Ó, tem um negócio para falar, mas ninguém vai acreditar não. E a segunda pergunta é: e a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem o Senhor se revelou? Né? A quem o Messias se revelou? A quem o Filho de Deus se revelou? Né? Vou continuar o texto. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Né? Então, não está condizendo muito com as descrições de Isaías 9, versículo 6, que acabamos de ver no slide anterior, mas eu vou prosseguir. Era desprezado. Quem tem o principado nos seus ombros, né? Vou colocar aqui de novo aqui, ó. Quem tem o principado nos seus ombros não vai ser desprezado, vai. E o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então as pessoas falam assim, ó, coitado daquele pobre homem ali, né? Deus está castigando, ele é oprimido, né? As pessoas, né, descritas no versículo 4, como um pobre coitado, assim, viam ele. Aí nós vamos agora no versículo do 5 ao 7, que é muito interessante. Vamos lá. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, e assim ele não abriu a sua boca. Então, além de descrição de um homem simples, de um homem humilde, que não chamava a atenção, que não davam a importância a ele, ele foi ferido sem dever, né? Ele foi penalizado sem dívida alguma, mas devido às suas penalidades que sofreu, devido a isso, nos foi estendidos os benefícios, né? E por ele nós fomos sarados, certo? E criamos um rumo, um caminho, porque nós éramos como ovelhas desgarradas. E o versículo 7 enfatiza que isso foi por vontade, por doação dele, né? Foi por conivência dele, né? Então, foi por livre e espontânea vontade, tá? Então, ele não foi forçado a isso, ok? Então, essas são características que conflitam com Isaías 9, versículo 6, do homem maravilhoso, poderoso, príncipe da paz, pai da eternidade, forte, Deus forte, certo? Que tem todo o principado sobre os seus ombros. Então nós temos duas versões de uma história, e que se trata do Messias. Não dá para escolher as duas, certo? Não dá para escolher somente uma. Você tem que escolher as duas. Mas e como as duas conflitam uma com a outra, né? Então a gente vai buscar entender isso mais à frente, ok? Bom, nós temos profecias que testificam a vida de Jesus no Novo Testamento. Então, o Jesus, né, o Messias cristão, o relato, a narrativa de toda a sua história, ela é baseada nesses escritos aí, nessas profecias antigas, nessas descrições do Antigo Testamento, certo? Então nós temos aí a profecia de Zacarias 9, versículo 9, tá? Vou ler para vocês. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, no Novo Testamento, a gente vê
um fato semelhante a isso que ocorre com Jesus, e na própria leitura fala que isso era o fato que ocorria com Jesus em Jerusalém, né, nessa narrativa dessa história que ocorre em Jesus, era para se cumprir essa profecia de Zacarias 9:9. Na próxima tela aí que eu colocar, a gente vai ter esse texto aí, que é essa confirmação dessa profecia. Nós temos aí também, só coloquei aí mais outras duas passagens, né? Porque eu até queria colocar em outro slide, mas não ia demorar muito, né? Ia ficar um vídeo muito longo. Tem Salmos 91:12, tá? Que você pode ler esse salmo e você pode estar vendo depois os textos do Novo Testamento em Mateus capítulo 4, versículo 6, né? Que é aquele diálogo que Jesus tem com o próprio diabo mesmo no deserto, tá? Que é falado que o Senhor enviaria os seus anjos para que o Messias não tropeçasse, né? Então a gente tem aí essa narrativa aí no Novo Testamento. Temos também o Salmo 118, versículo 22, que você pode ler. E aí você pode procurar depois o livro de Marcos, capítulo 12, versículo 10. Certo? Agora eu vou passar para a próxima tela. Deu uma travadinha aqui. Pronto, foi. E a confirmação profética se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 2 ao versículo 7. Ok. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Então, vou ler para vocês. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprende-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ou seja, diga que o Senhor precisa, e logo eles vão dar a vocês o que vocês precisam, tá? É isso que ele quer dizer no versículo 3. Versículo 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Então a gente vê aí que se refere a ele como um rei, certo? Porém, que está assentado sobre uma jumenta, né? Na tradução que eu estava verificando aqui, né, se refere a ele como pobre, né, como manso, como pobre, como humilde, né? Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre uma jumenta. Então, essas escrituras, Isaías 53, Salmos 22, Zacarias 9, versículo 9, tá? Salmos 118, versículo 22, elas se referem a um Cristo humilde, um Cristo simples, certo? E que iria passar
por um martírio, tá? Ele não viria ainda com um projeto de implantação, de domínio, por enquanto, né? A gente vê também na profecia do Êxodo lá, se assemelhando a Moisés, né? Um guia, um processo de libertação, né? De libertação de um povo. Em Salmos 118, versículo 22, fala que ele foi rejeitado, né? A pedra principal foi rejeitada. E isso se confirma em Marcos capítulo 12, versículo 12, ou seja, os guias daquela época, os doutores da lei, os líderes religiosos, vamos dizer assim, os pastores religiosos daquela época, eles rejeitaram a Cristo, né? Eles rejeitaram seus ensinamentos. O Antigo Testamento, o Salmo 22. Esse salmo ele é atribuído a Davi, ok? Que relaciona a Jesus Cristo. Esse salmo, né? Ele coincide com os fatos narrados da vida de Jesus no Novo Testamento. Então vamos lá. No versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus disse isso na cruz, no Novo Testamento, né? Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, João também, podemos encontrar essa frase, tá? Deus meu, por que me desamparaste? Vou prosseguir. Por que te alonga do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Porque me rodearam cães, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Ou seja, Jesus, ele foi crucificado, teve pregos em suas mãos e seus pés. Versículo 18: Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Também isso é descrito nos evangelhos, tá? Esses, entre outros, vários salmos que relacionam a Jesus, também o fato esse aí que a gente, o versículo 18 menciona, né? Também ocorre com Jesus, né, no seu martírio ali pelos romanos, né? Repartem as vestes dele, lançam sorte sobre outras, colocam coroa de espinho nele, zombam dele. Eu coloquei aqui como um título, como profecia inconsciente. Creio eu que nem Davi, quando ele estava se expressando e compondo esse salmo, ele tinha noção que se tratava, que se relacionava, que simbolizava o sacrifício, o martírio de Cristo, né, do Messias. Na tela agora, a gente pode ver a razão, por qual motivo, né, um dos motivos que Deus teve a decisão de salvar a humanidade, né, de elaborar um plano. Então aqui no livro de Salmos, capítulo 102, o versículo 18 ao 22, ilustra muito bem isso, né? Eu vou começar a ler aqui do versículo 19. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. E por aí vai, né? Vocês podem estar acompanhando aí essa leitura. Se vocês tiverem com a Bíblia aí também, né? Junto, apesar de estar no slide. Então, assim, a razão por que Deus tomou a decisão de salvar a humanidade.
né? Só que a escolha do método, porque com um sacrifício, né? Aí a gente já entra em outro mérito de questão, né? A respeito do método. Então aí já é um outro assunto que demanda muito tempo para realizarmos uma dissertação sobre isso, né? Para discutirmos esse assunto. Mas tem aqui uma das razões aqui porque Deus decidiu realizar um projeto de salvação. Agora o método já é outra história. Então chegamos à conclusão que a primeira vinda de Cristo se trata de libertação, remissão e recrutamento de servos, de soldados para a conquista da terra prometida, da salvação, né? Do novo mundo. Assim como Moisés fez na saída do Egito, né? Libertou o povo judeu do Egito, e ali já instruiu a Josué, que participou da conquista, né? Que foi um dos que encabeçou ali a conquista da terra prometida. Então, nisso que se conclui a primeira vinda de Cristo, e que os doutores da época, os judeus, não entenderam, né? Que Jesus queria que fosse aberto os olhos, né? E eles continuaram com os olhos fechados. Então, os judeus ainda esperam na primeira vinda do Messias, aquele Messias já com a implantação do reino, né, na terra já conquistada, e eles reinando sobre a terra, enfim. Não se atentaram para o restante das profecias, não tiveram essa visão referente ao Messias. E deixei aqui também uma passagem que é Mateus 11:12, que fala sobre a tomada do reino, né? Está escrito assim: e desde os dias de João o Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Então deixei essa passagem para vocês refletir, tá? Bom, esse é meu primeiro vídeo. Desculpe alguns erros que possam ter acontecido. Bem, até a próxima aí, prometo melhorar, tá bom?